Queridos amigos e alunos, vamos lá para mais uma aula de Direito Penal, capítulo 6 do Código Penal, dos crimes contra a liberdade individual, seção 1, dos crimes contra a liberdade pessoal. Antes de adentrarmos ao que diz ali, o nosso artigo de estudo, o artigo 146, vamos aqui relembrar aí aquilo que diz a Constituição Federal com relação à proteção à liberdade do indivíduo. Sabemos que a liberdade é um dos direitos fundamentais do indivíduo, bem como assegurada expressamente pela Constituição Federal, lá no seu artigo 5º caput, assim como a possibilidade de cada ser humano se autodeterminar, que diz então para nós, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei, nos termos aí do artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal também. Portanto, o constrangimento à liberdade deve ser penalmente punido. Alguns autores classificam a liberdade logo abaixo ao direito à vida. Então, o direito fundamental mais importante que nós teríamos seria o direito à vida, e o segundo direito fundamental mais importante na sequência seria, então, a liberdade. Então, fica aí esse critério bastante importante da análise antes de nós, de fato, iniciarmos o nosso estudo pelo artigo 146 do Código Penal. Diz então o artigo 146 do Código Penal, que trata do constrangimento ilegal. Diz o artigo 146 então: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que ela não manda. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Aumento de pena. As penas aplicam-se cumulativamente e em dobro quando para a execução do crime se reúnem mais de 3 pessoas ou há empregos de armas. Parágrafo 2º. Além das penas cominadas, aplicam-se as correspondentes à violência. Parágrafo 3º. Não se compreendem na disposição deste artigo, inciso 1, intervenção médica ou cirúrgica sem o consentimento do paciente ou do seu representante legal, se justificada por iminente perigo de vida. E inciso 2, coação exercida para impedir suicídio. Então fica aí o texto legal e nós faremos agora alguns comentários sobre ele. Quanto à análise do núcleo do tipo, temos que constranger significa forçar alguém a fazer alguma coisa ou tolher seus movimentos para que deixe de fazer. E aí então citamos a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que diz que incorre nas sanções previstas no artigo 146 do Código Penal, o agente que, mediante grave ameaça exercida com uma faca, obriga a vítima a telefonar para outra pessoa com a qual pretendia falar. Temos ainda que, para a caracterização do sujeito ativo e passivo, temos então que o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, o mesmo acontecendo com o sujeito passivo, desde que este possua autodeterminação. Então é importante aí a presença da autodeterminação para que a pessoa possa ser considerada como sujeito passivo deste crime. Temos então que um doente mental, por exemplo, não a possui. Excepcionalmente, tratando-se de funcionário público, que no exercício da sua função provoca o constrangimento indevido, aí então nós temos o crime de abuso de autoridade, crime previsto em lei especial. Quanto à violência e grave ameaça, são tipos primários de se cometer o delito do constrangimento ilegal. A violência há de ser física contra a pessoa, enquanto a grave ameaça representa uma intimidação, contendo a promessa de promover contra a pessoa um mal futuro e sério, possível. É da tradição do direito penal brasileiro, ao se valer do termo violência, referir-se à violência física, embora a grave ameaça não deixe de representar uma violência moral também. Quanto ao elemento subjetivo, este crime só poderá ser punido a título de dolo,
não existe forma culposa, né? Então temos aí que compreender que culposamente não se pratica constrangimento ilegal. Quanto à classificação deste tipo penal, temos então que ele se classifica como um crime comum, já que ele não exige aí nenhuma qualidade especial do sujeito ativo. É um crime material, porque dele exige-se um resultado naturalístico, ou seja, a alteração do estado das coisas. É um crime de forma livre, já que ele pode ser praticado de qualquer forma, não existe nenhuma vinculação à prática da conduta. É um crime comissivo ou comissivo por omissão, também é possível esta hipótese. E temos ainda que é um crime instantâneo, de dano, unissubjetivo, plurissubsistente, né? Então fica aí essas características importantes, né? Uma outra situação aqui, a que nós temos que compreender, se trata da possibilidade da tentativa, né? O exemplo que se coloca aqui, o fato em que nós temos o estupro, é uma forma de constrangimento legal, embora específica. O agente constrange a mulher valendo-se de violência ou grave ameaça para obter a conjunção carnal. Então, o estupro, se ele não estivesse ali descrito num tipo especial, nele está também inserido o constrangimento aqui ilegal. Então, fica aí essas questões bastante importantes, das quais nós já analisamos. Quanto à possibilidade de se aumentar a pena, né? Então, além da acumulação comentada acima, havendo participação de pelo menos 4 pessoas ou utilização de armas, deve o juiz dobrar a pena aplicada. O crime de constrangimento ilegal é uma infração de menor potencial ofensivo, voltando-se à proteção da liberdade pessoal. Por isso, havendo a participação de 3 ou mais pessoas, conforme o caso, nada impede também a configuração do crime de associação criminosa, lá descrito no artigo 288 do Código Penal, né? Podendo ocorrer também nesta hipótese o concurso material de crimes, onde as penas seriam somadas, né? Mesmo se diga se houver a utilização de armas, conforme já relatamos acima, e aí deveria ser aplicada então a Lei 10.826 de 2003, no caso o Estatuto do Desarmamento, com também a aplicação do concurso material de crimes. Quanto às causas excludentes da tipicidade, temos que, diante da especial redação do tipo, nota-se que a prática de intervenção cirúrgica, justificada por iminente perigo de vida, ou a coação para impedir suicídio, são fatos atípicos, pois a lei vale-se da seguinte expressão: não se compreendem na disposição deste artigo. Assim, fica clara a finalidade de não considerar típicas tais situações. Não houvesse esse dispositivo, essas práticas poderiam ser consideradas causas de exclusão de ilicitude. Estado de necessidade, legítima defesa, conforme ali for o caso em análise. Lembrando ainda que essa intervenção médico-cirúrgica, a ela devemos aqui considerar o fato de que é possível que um paciente correndo risco de vida não queira submeter-se à intervenção cirúrgica determinada por seu médico, seja porque tem medo, seja porque deseja morrer ou por qualquer outra razão. Entretanto, já que a vida é bem indisponível, a lei fornece autorização para que o médico promova a operação ainda que a contragosto. Não se trata de constrangimento ilegal, tendo em vista que a ausência da tipicidade, como se disse, não houvesse tal dispositivo, ainda assim o médico poderia agir, embora nutrido pelo estado de necessidade que ia excluir a antijuridicidade. Lembrando que nós temos também hoje uma questão muito importante debatida em tópico de direito constitucional, que é a liberdade do paciente na sua escolha, na escolha do seu tratamento, desde que ele esteja consciente, desde que ele possa se determinar de acordo com a sua vontade. Vem aí também esse outro aspecto a ser estudado. Quanto ao impedimento de suicídio, temos que o suicídio é conduta ilícita, pois a vida
como se salientou, é protegida constitucionalmente e considerada bem indisponível. Portanto, quem tenta se matar pode ser impedido, à força, se preciso for, por outra pessoa. Essa coação será considerada atípica, ainda que não houvesse tal dispositivo. Qualquer um poderia impedir a tentativa de suicídio de outrem, abrigado pela legítima defesa de terceiro. Então fica aí essa questão bastante importante. Lembrando, por fim, que a autolesão é conduta ilícita, ainda que não seja punida pelo direito penal. Quanto ao crime de ameaça, ele vem descrito então no artigo 147 do Código Penal e diz ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave. Pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Parágrafo único, somente se procede mediante representação. Então fique aí já também essa informação importante, que a ação penal imputada aí, né, relacionada ao crime de ameaça é a ação penal pública condicionada à representação. Quanto à análise, então, temos que ameaçar significa procurar intimidar alguém, anunciando-lhe um mal futuro, ainda que próximo. Por si só, o verbo já nos fornece uma clara noção do que vem a ser o crime, embora haja um complemento, que se torna particularmente importante, visto não ser qualquer tipo de ameaça relevante para o direito penal, mas apenas a que lida com um mal injusto e grave. Então, nesses termos, temos a jurisprudência do STJ que diz: o crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado, restando a infração penal configurada ainda que a vítima não tenha se sentido ameaçada. Temos ainda aqui a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que diz: pratica o delito tipificado no artigo 147 do Código Penal, merecendo ser condenado o agente que consciente e voluntariamente dirige às vítimas palavras contendo prenúncio da prática de mal injusto e grave futuro, causando desassossego e temor a elas, estando a palavra das vítimas dos crimes de ameaça e constrangimento ilegal corroboradas pela prova testemunhal coletada. A condenação, o desfecho condenatório mostra-se inafastável. Não prospera a tese defensiva no sentido de ter o réu agido acobertado pela causa supralegal da exclusão da culpabilidade consistente na inexigibilidade de conduta diversa, pois mesmo estando o réu sob efeito de álcool ou drogas, dele era exigida outra conduta, já que o fato de estar drogado ou embriagado de modo algum tornou inevitável as ameaças e constrangimentos impostos às vítimas. Então fica aí essa análise bastante interessante também quanto à prática do crime de ameaça. Temos ainda que para que possa ser configurada o crime de ameaça, né, é importante também que ela esteja ali diretamente ligada com condições ilícitas. No caso aqui, o fato de alguém dizer para outro: olha, eu vou ingressar em juízo contra você, né? Pedir em juízo, ingressar com uma ação em juízo, nada se trata de um mal injusto, nada se trata aqui de uma condição em que possa ali preencher os requisitos do artigo 147. Então, é um fato atípico nos termos que nós já analisamos. Há quem sustente ser irrelevante que o mal a ser praticado seja atual ou futuro. Vale dizer que ameaça outrem de causar-lhe um mal imediato cometeria o mesmo crime de alguém que ameace de causar um mal futuro. Mas há que se colocar aqui a posição daqueles que defendem somente a possibilidade do mal ser futuro. O próprio núcleo do tipo assim exige. Ameaçar, como se viu, é anunciar um mal futuro, ainda que próximo, mas tendo cabimento uma pessoa ser processada pelo delito de ameaça
quando diz que vai agredir a vítima de imediato, sendo segura por terceiros que separaram a contenda. Ou o agente que busca intimidar o seu oponente, prometendo-lhe a ocorrência de um mal injusto, grave, que vai acontecer ou está prestes a cometer um delito, e avizinhava-se dos atos executórios. Portanto, de uma tentativa, caso não chegue à consumação. A preparação de um crime não necessariamente constitui-se em crime autônomo, ou seja, a ameaça. A exemplo, temos que o sujeito que diz que vai pegar uma arma para matar o seu rival, o que de fato está fazendo, deve ser considerado como um ato preparatório ou até mesmo executório do delito de homicídio. Se o objeto do crime é justamente a tranquilidade de espírito da pessoa, que de fato não há durante uma contenda, como se pode chamar de ameaça ou anúncio de um mal imediato? Durante uma discussão, alguém toma às mãos uma faca e diz que vai furar o oponente. Seria ameaça ou tentativa de lesão corporal? É de se acreditar ser um ato preparatório ou executório, conforme o caso do delito de lesão corporal. Quanto ao sujeito ativo e passivo deste crime, temos que qualquer pessoa pode cometer e sofrer o delito de ameaça. Então, por óbvio ali, nós não temos nenhuma característica própria, nenhuma característica especial para que se possa cometer o presente delito. Quanto ao elemento subjetivo, somente se punha ameaça quando praticada dolosamente. Importante que se diga ainda que não existe a forma culposa e não se exige qualquer elemento subjetivo específico, embora seja necessário que o sujeito, ao proferir ameaça, seja e esteja consciente do que está fazendo. É uma discussão. Quando os ânimos estão alterados, é possível que as pessoas troquem ameaças sem qualquer concretude. Isto é, são palavras lançadas a esmo, como forma de desabafo ou bravata, que não correspondem à vontade de preencher o tipo penal aqui em análise. Para isso, cito a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Amapá, que diz: para a configuração do crime de ameaça, artigo 147 do Código Penal, é irrelevante que o acusado tenha efetiva intenção de praticar o mal injusto e grave anunciado, sendo suficiente a vontade de afrontar, constranger e intimidar a vítima, causando-lhe temor de que aquilo venha a se concretizar. Então fica aí uma análise também bastante importante, demonstrando aí que a jurisprudência ainda é vacilante quanto à caracterização do elemento subjetivo do tipo. Nos termos aí da pessoa estar embriagada, como é que se considera esse fato? Se o agente estiver embriagado, como regra, o crime de ameaça pode configurar-se normalmente, pois, de acordo com o artigo 28, inciso 2º do Código Penal, é claro ao preceituar a indiferença da ebriedade voluntária ou culposa. Tratando-se de embriaguez fortuita, pode-se alegar a exclusão de culpabilidade nos termos lá do artigo 28, parágrafo 1º do Código Penal. Para isso, cito aqui também, de forma esclarecedora, a jurisprudência do STJ, que diz: para a caracterização do delito previsto no artigo 147 do Código Penal, que possui natureza jurídica de delito formal, é suficiente a ocorrência do temor na vítima de que a ameaça proferida em seu desfavor venha a ser concretizada, dada a adoção da teoria da actio liberi in causa pelo Código Penal. Somente a embriaguez completa, decorrente de caso fortuito ou força maior, que reduz ou anule a capacidade de discernimento do agente quanto ao caráter ilícito de sua conduta, é causa de redução ou exclusão da responsabilidade penal, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 28 deste diploma repressor. Então fica aí esta análise bastante interessante também. Quanto à possibilidade da prática deste crime, é importante que o mal seja injusto, grave, sério e verossímil. Então, é preciso ser algo nocivo à vítima, além de se constituir em prejuízo grave, sério, verossímil e injusto, ilícito ou meramente iníquo e imoral.
E não existe ameaça quando o mal anunciado é improvável. Isto é, liga-se às crendices, sortilégios e fatos impossíveis de demonstrar cientificamente. Por outro lado, é indispensável que o ofendido com efetividade se sinta ameaçado, acreditando que algo de mal lhe pode acontecer, por pior que seja a intimidação, se ela não for levada a sério pelo destinatário, de modo a abalar-lhe a tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade, não se pode ter a configuração desta infração penal. Quanto à classificação, então, do presente delito, temos que ele é um crime comum, formal. Temos ainda, neste aspecto, que, quanto à classificação, ele é de forma livre, comissivo, excepcionalmente comissivo por omissão, lá nos termos do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, é um crime instantâneo, unissubjetivo, unissubsistente ou plurissubsistente, pode ser cometido por um único ato ou por vários. Admite-se a tentativa em tese, conforme o meio de execução. Exemplo, ameaça feita por escrito, embora seja de difícil caracterização. Quanto à ação penal, já dissemos lá no início, que é a ação penal pública condicionada à representação. Ou seja, o Ministério Público somente está autorizado a agir caso a vítima ofereça representação. Então, fica aí a tratar-se de um direito disponível. Quanto ao crime de sequestro e cárcere privado, o artigo 148 do Código Penal tem a seguinte redação: privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. Pena de reclusão de 1 a 3 anos. Parágrafo 1º. A pena é de reclusão de 2 a 5 anos, quando? Se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente ou maior de 60 anos. Inciso 2. Se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital. Inciso 3. Se a privação da liberdade dura mais de 15 dias. Inciso 4. Se o crime é praticado contra menor de 18 anos. Inciso 5º. Se o crime é praticado com fins libidinosos. Parágrafo 2º. Se resulta a vítima em razão de maus tratos ou da natureza da detenção grave sofrimento físico ou moral, a pena passa a ser de reclusão de 2 a 8 anos. Temos então que privar significa tolher ou impedir, tirar o gozo, desapossar. Portanto, o núcleo do tipo refere-se à conduta de alguém que restringe a liberdade de outra pessoa, entendida esta como o direito de ir e vir, portanto físico e não intelectual. Então essa é uma questão bastante também interessante quando se trata do crime de sequestro e cárcere privado. A situação de permanência é a vontade, o desejo de que a pessoa de fato perca a sua liberdade. Então a privação da liberdade de alguém mediante sequestro ou cárcere privado exige a permanência, isto é, deve perdurar no tempo por lapso razoável, tanto assim que o crime é permanente, aquele cuja consumação se prolonga no tempo, uma conduta instantânea de impedir alguém que faça alguma coisa que a lei lhe autoriza a concretizar, segurando-a por alguns minutos, configura o delito de constrangimento ilegal. O fato de se exigir uma situação de permanência não significa que, para a consumação do crime do artigo 148, haja necessidade de muito tempo. O importante é destacar e detectar também a intenção do agente para a tipificação do delito correto. Se o autor age com a intenção de reter a vítima por pouco tempo para que não pratique determinado ato, é constrangimento ilegal. Se atua, porém, com a intenção de privar-lhe a liberdade para exigir alguma vantagem, trata-se então de extorsão mediante sequestro. Quanto aos sujeitos do crime, qualquer pessoa pode cometer e sofrer este delito, é um crime comum. Quanto ao elemento subjetivo, é o dolo. Da mesma forma, não há como se punir alguém na modalidade na modalidade culposa, tampouco se exige qualquer vontade específica do agente
simplesmente a conduta de que a pessoa seja sequestrada ou mantida em cárcere privado. Quanto à finalidade específica, havendo uma meta especial a ser alcançada pelo agente ao praticar o sequestro da vítima, como regra, deixa de ser conduta tipificada no artigo 148. É o que se dá, por exemplo, quando há roubo, com limitação da liberdade da vítima. Deve-se responder por roubo com causa de aumento de pena, conforme lá descrito no artigo 157, parágrafo 2º, inciso 5º do Código Penal. Para tanto, a jurisprudência do STF diz que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o delito previsto no artigo 148 do Código Penal pressupõe como finalidade precípua a vontade de privar o ofendido da liberdade de locomoção. Nos crimes de roubo, contudo, não fica demonstrado o referido ânimo, pois a finalidade da privação da liberdade seria tão somente evitar a comunicação pelas vítimas do crime e, assim, garantir o proveito decorrente da empreitada criminosa. Devem ser os pacientes, portanto, absolvidos do crime de cárcere privado. Quanto à distinção, então, entre sequestro e cárcere privado, temos que sequestrar significa tolher a liberdade de alguém ou reter uma pessoa indevidamente em algum lugar, prejudicando-lhe a liberdade de ir e vir. É da conduta gênero, do qual é espécie o cárcere privado, que significa manter alguém em cárcere privado. É o mesmo que encerrar a pessoa em uma prisão ou cela, recinto fechado, sem amplitude de locomoção, portanto, de significado mais restrito que o primeiro. Cremos que a simples menção a sequestro já em tese seria suficiente, dispensando-se cárcere privado, que está inserido no primeiro contexto. Quanto à classificação deste crime, então, ele é um crime comum, material, delito que exige resultado naturalístico consistente na privação da liberdade da vítima, porém, formal, crime que não necessita alcançar finalidade pretendida pelo agente para consumar-se. Então, na modalidade qualificada, nos termos do inciso 5º, parágrafo 1º, de forma livre. Pode, então, também ser considerado este crime comissivo ou omissivo, conforme o caso. É também um crime permanente, unissubjetivo, plurissubsistente. Temos ainda que admite tentativa, na forma comissiva, embora de difícil configuração, pouco tempo de privação da liberdade é suficiente para a configuração do tipo penal. Quando houver o consentimento do ofendido, cremos que elide o crime, se a vítima concorda com a situação que lhe impõe a privação da liberdade. Não se trata de direito indisponível, salvo se ofender a ética e o bom senso, como, por exemplo, colocar uma pessoa numa cela, num porão de uma casa, trancando-lhe como um prisioneiro fosse. Nessa situação, o consentimento da vítima não tem nenhum efeito. Quanto aos tipos qualificados, nós temos que eles estão ali retratados nos parágrafos 1º e 2º, e constituem qualificadoras, pois alteram o mínimo e o máximo para a fixação da pena, demonstrando maior reprovabilidade nessas condutas, como nós temos o caso das relações familiares, da união estável, crimes praticados contra idoso, nos termos da Lei 10.741 de 2003, internação fraudulenta, quando então a pessoa ali é colocada, por exemplo, num manicômio judiciário, mas na verdade nenhuma doença da mente ela tem. A privação da liberdade de longa duração, para isso a lei limitou como sendo aquela superior a 15 dias. O ofendido menor de 18 anos também, protegido pelo Estatuto da Criança e Adolescente, e fica aí as considerações quanto à prática deste crime. Não podemos esquecer ainda, nos termos da Lei 11.106 de 2005, a causa aí também a qualificadora para a finalidade libidinosa quando da prática desta conduta, maus tratos e a natureza da detenção fazem com que também
tenhamos aí um novo tipo subjetivo do crime, ou seja, uma nova tipificação, uma nova punição em quantidades mínimas e máximas superiores ao caput deste delito. Redução à condição análoga de escravo. Artigo 149. Reduzir alguém à condição análoga de escravo, quer submetendo a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo-a por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Pena reclusão de 2 a 8 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho. Inciso 2. Mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho. Parágrafo 2º. A pena é aumentada de metade se o crime é cometido contra criança ou adolescente por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. Diz então, quanto a este crime, que reduzir no prisma deste tipo penal significa subjugar, transformar à força, impelir uma situação penosa. Então fica aí essa questão quanto à prática deste crime. Lembrando que este é um crime talvez mais recente na sua interpretação. Temos, quanto às decisões dos nossos tribunais, a jurisprudência do STJ, que diz que no artigo 149 do Código Penal são previstas condutas alternativas que, isoladamente, subsumem-se ao crime de redução à condição análoga de escravo, tratando-se, portanto, de um crime plurissubsistente. Assim, tendo sido atribuído ao réu o verbo sujeitar-se, ou sujeitar alguém à condição degradante de trabalho. O simples fato de não ter sido descrito o cerceamento do direito de locomoção dos trabalhadores explorados não denota a ausência da tipicidade das condutas descritas na peça acusatória. Agravo regimental desprovido. Quanto ao sujeito ativo e passivo deste crime, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, embora, como regra, passe a ser o empregador e seus prepostos. O sujeito passivo, entretanto, somente pode ser a pessoa vinculada a uma relação de trabalho. Quanto ao elemento subjetivo do tipo, temos que é o dolo. Não existe, também para a prática deste delito, a sua forma culposa. Não se exige elemento subjetivo específico nas modalidades previstas no caput, mas sim nas formas do parágrafo 1º, quando lá diz com o fim de retê-lo no local de trabalho. Então percebam que deve ser o trabalhador. Quanto à classificação deste crime, temos que trata-se de um crime comum, material. Temos ainda de forma vinculada, por quê? Podendo ser cometido pelos meios descritos somente no tipo. Comissivo e excepcionalmente comissivo por omissão, é um crime permanente também, crime de dano, plurissubsistente, unissubjetivo. E diz o STJ. No artigo 149 do Código Penal, são previstas condutas alternativas, conforme já dito anteriormente, que isoladamente subsumem-se ao crime de redução à condição análoga à de escravo, tratando-se, portanto, de um crime plurissubsistente. Quando falamos em consentimento do ofendido, pode-se afastar a configuração do delito, desde que a situação na qual se veja envolvido o ofendido não ofenda a ética social e também aos bons costumes. Quanto à competência para o julgamento destes crimes, na essência, tem por objeto jurídico a proteção da liberdade de ir e vir e querer da pessoa humana. Entretanto, após a modificação introduzida no Código Penal pela Lei 10.803 de 2003, descrevendo pormenorizadamente as condutas
para a tipificação desta infração, verificou-se uma preocupação real com o direito ao livre trabalho. Em outras palavras, embora o crime continue inserido no capítulo pertinente à liberdade individual, há pinceladas sensíveis de proteção à organização do trabalho. Em decorrência disso, o Supremo Tribunal Federal fixou como competência a Justiça Federal para apuração e julgar o crime previsto no artigo 149 do Código Penal, redução à condição análoga à de escravo. Tráfico de pessoas, artigo 149-A, e diz o Código Penal: agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa, mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com finalidade de: inciso 1, remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo. Inciso 2, submetê-la a trabalho em condições análogas a de escravo. Inciso 3, submetê-la a qualquer tipo de servidão. Inciso 4, adoção ilegal. Ou, inciso 5º, exploração sexual, pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa. Parágrafo 1º, a pena é aumentada de 1/3 à metade se o crime for cometido por funcionário público no exercício das suas funções ou a pretexto de exercê-las. Inciso 2, o crime for cometido contra criança, adolescente ou pessoa idosa ou com deficiência. Inciso 3, o agente se prevalecer de relações de parentesco, domésticas, de coabitação, de hospitalidade, de dependência econômica, de autoridade ou de superioridade hierárquica inerente ao exercício de emprego, cargo ou função. Ou ainda, inciso 4, se a vítima do tráfico de pessoas for retirada do território nacional. A pena é reduzida de 1 a 2/3 se o agente for primário e não integrar organização criminosa. Temos então que este é um crime novo, ou um novo crime, porque trata-se de um tipo penal incriminador inédito em nossa legislação, de maneira como redigido, intitulado Tráfico de Pessoas, instituído pela Lei 13.344 de 2016, para entrar em vigor 45 dias após a sua publicação, período aí de vacatio legis. A mesma lei revogou os artigos 231 e 231-A, que tratavam do tráfico internacional e interno de pessoas para fins sexuais. Finalmente, uma lei mais racional e bem equilibrada do que outras, criando tipos penais novos. Temos criticado em nossas obras e nossas análises sobre este tema, incluindo a monografia a ser estudada, que se chama Prostituição, Lenocínio e Tráfico de Pessoas. Aqui referido tráfico não se concentra apenas no campo sexual, abrangendo um contingente muito maior e mais amplo. Portanto, então, os artigos 231 e 230 eram, de fato, vetustos. Aliás, nasceram envelhecidos e mal redigidos. Precisavam mesmo de um reparo completo, o que foi feito diante da criação do artigo 149-A, cuja pretensão punitiva é tão abrangente quanto necessária, nos termos aí da doutrina do Dr. Guilherme Nucci. A se analisar o núcleo do tipo, temos então serão condutas identificadas, que as condutas identificadas são alternativas. Agenciar, trata-se de algo como representante de outrem. Aliciar, seduzir ou atrair alguém para alguma coisa. Recrutar, atrair pessoas formando um grupo para determinada finalidade. Transportar, levar alguém ou alguma coisa de um lugar para outro, valendo-se de um veículo qualquer. Transferir, levar algo ou alguém de um local para outro. Comprar, adquirir algo pagando certo preço. Alojar, dar abrigo a alguém. Acolher, proporcionar hospedagem. Então percebam que o objeto dessas condutas é a pessoa humana, sem qualquer distinção de gênero, orientação sexual, origem étnica ou social, procedente, nacionalidade,
atuação profissional, raça, religião, faixa etária, situação majoritária ou outro status, abrangendo inclusive a transversalidade das dimensões de gênero, sejam transexuais e travestis. O objetivo do agente pode ser variado, vale dizer ainda, uma das opções descritas nos incisos 1 a 5. Quanto ao sujeito ativo e passivo deste crime, qualquer pessoa pode ser o sujeito ativo, e o mesmo se dá também no tocante à pessoa ao sujeito passivo, dos quais não se exige aí nenhuma característica especial. Quanto ao elemento subjetivo do tipo é o dolo, não há que se falar a este crime na modalidade culposa. Quanto à classificação deste crime, temos que é um crime comum, formal, de forma livre, comissivo, instantâneo. Temos ainda que ele pode ser permanente quando praticado ali nas condutas de consumação. Nas modalidades de transportar, transferir, alojar e acolher, plurissubsistente. A ação se desenvolve em vários atos, o que determina que ele admite tentativa, embora de difícil configuração. Quanto à remoção de órgãos, tecidos ou partes do corpo, temos então que significa remover, significa retirar de um local para inserir em outro. No caso, órgãos são formações orgânicas constituídas por tecidos com particular função no corpo humano, tais como coração, rim e estômago. Tecidos constituem um conjunto de células em disposição uniforme, com o objetivo de realizar certas funções no organismo humano, tal como o tecido adiposo, que armazena gordura. Partes do corpo significam a parte residual, ou seja, quando não se encaixar nas figuras antecedentes, envolvendo todo o conjunto do corpo humano, como dedo, braço e assim por diante. Temos ainda aqui que mencionar o fato de que esses crimes, logicamente, quando praticadas essas condutas, haverá aí uma maior punição, dependendo ainda se for contra a pessoa deficiente, menor de idade ou idoso. Quanto aos benefícios penais, temos ainda um fato bastante interessante que, se aplicada a pena mínima, pode o juiz aplicar desde logo o regime aberto, significativo de prisão domiciliar na maior parte do Brasil. O crime, quando cometido com violência ou grave ameaça, não permite a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. No entanto, cometido com fraude, é viável a referida substituição. Para tanto, o legislador incluiu o artigo 83, inciso 5º do Código Penal, o novo crime de tráfico de pessoas, exigindo o cumprimento de 2/3 da pena para obtenção do livramento condicional. Por certo, ainda sonha com a aplicabilidade deste benefício, que na prática quase inexiste, pois o condenado prefere evidentemente a progressão de regimes passível de atingimento de períodos mínimos de cumprimento de pena. Causa de diminuição de pena. Quando ainda da análise deste tipo penal, temos que nos termos já definidos para a causa de aumento, cuida-se de circunstância envolvendo o tipo básico, propiciando a redução da pena, mesmo que quando necessário seja preciso romper o piso. Em nosso entendimento, este parágrafo é despropositado e ingressa na contramão do esforço para punir efetivamente o traficante de pessoas. Ser primário é o oposto de ser reincidente. A prática de um crime, depois de já ter sido definido condenado por crime anterior, não se menciona possuir o agente maus antecedentes, o que nos parece uma falha grave. O traficante de pessoas pode ter múltiplas condenações, caso pratique crimes após 5 anos da extinção da punibilidade da última condenação, e aí volta a ser primário. Recebe um prêmio absurdo da legislação, consistente na diminuição de sua pena, como se fosse uma mera tentativa, lá nos termos do artigo 14, inciso 2º do Código Penal. Quais são os critérios utilizados, então, para essa diminuição?
Deve-se acreditar que deve-se seguir porque o objetivo ou critério estabelecido para a tentativa, vale dizer, o grau atingido durante o percurso criminoso. Como o delito é formal, consuma-se diante da simples prática da conduta, independentemente de qualquer resultado naturalístico. No entanto, se o traficante conseguir levar a pessoa para outro estado ou país, removendo-lhe os órgãos, como por exemplo, o percurso criminoso foi muito além do necessário. Para a primeira hipótese, praticando a conduta ficando distante da finalidade. Pode-se diminuir a pena em 2/3. Para a segunda hipótese, atingindo a finalidade e exaurindo-se o delito, pode-se diminuir a pena de 1/3. Fica aí então essas considerações sobre o crime contido no artigo 149-A do Código Penal. Bom estudo, um forte abraço e até a nossa próxima aula.